Graça e paz, boa noite a todos. Consagra essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados. Para variar, eu esqueci de tirar o som do WhatsApp. Não toca, né? E que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e que Ele nos ajude nessa noite a sentir a presença dEle, que Ele nos ajude nessa noite a pregar a Sua palavra, que essa noite seja uma noite de impacto diferente e que o Espírito Santo possa já começar a falar o nosso coração. E que você que está aí na sua casa, você que está aí, quem sabe no teu trabalho, quem sabe amanhã que você vai ouvir essa live, mas você que está ao vivo aí conosco, aleluia, dá glória a Deus, glorifica, porque há um maná para nós nessa noite, amém? Você que recebeu minha mensagem hoje do WhatsApp, eu disse isso porque Deus colocou isso ao meu coração. Há um maná para nós nessa noite, em nome de Jesus, eu creio assim. E que nessa noite nós possamos ser simples adoradores, mas cheio da vontade, da graça e da misericórdia de Deus. Então você que está entrando aí, dá seu boa noite. Glorifica a Deus, fala de onde você está falando, convida seus amigos para estar conosco nessa noite. Quem vos fala é a missionária Eliana Santos. Sabe que eu não tenho muito protocolo, muito mimimi, eu amo a palavra de Deus, fui escolhida para isso, para pregar a palavra, e hoje nós vamos dar início à nossa live, uma live abençoada, com o Senhor, aleluia, Ele trouxe ali o meu coração, ali um título, né? Deus vai fechar a boca dos leões, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai fechar a boca dos leões. Muitas das vezes somos perseguidos, somos atacados e nem sabemos, né? Por que estamos sendo perseguidos ou atacados, mas Deus, Ele tem um plano para aquele que é dele, para aquele que investe um tempo nele. E todas as coisas a qual o Senhor pautou o meu coração, baseado na palavra de Deus, baseado em Daniel 6, né? A paz, a Cláudia, a pastora Ediverte, Wagner, Deus abençoe Wagner, obrigado por tudo. Nós temos Bruno Borba, seja bem-vindo em nome de Jesus, que todos sejam bem-vindos aí em nome de Jesus, amém? Pastor Ediverte, obrigada também pelo seu apoio, seja muito bem-vindo. E vamos orar antes de eu começar a falar, dar uns recadinhos. É tão importante a gente orar. A nossa live hoje tem a ver com oração, né? Também. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode colocar leão lá, pode fazer o que for. A vontade de Deus vai prevalecer e o nome de Deus ele vai ser glorificado. Não adianta maquinar contra você, não adianta montar em decreto, né? Às vezes as pessoas estão fazendo algo escondido, algo nas nossas costas, achando que aquele que nós servimos não é soberano. E eu quero dizer para vocês nessa noite, em nome de Jesus, prepara teu coração, que hoje a palavra é impactante. Enquanto eu estudava a palavra ali, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, ele cantava meus ouvidos aquilo que eu tinha que dizer na live, e ele disse para mim, é algo que vai impactar, é algo que vai ser diferente. Então prepara teu coração, separa um cantinho aí na sua casa e já começa a adorar o Senhor. E quando a paz, amada, e quando nós entrarmos agora em oração, entre em oração também. A palavra de Deus diz, onde tem 1, 2 ou 3 ali com ele, ali ele estará conosco. Creia no poder de Deus, para de crer na prova, creia no poder de Deus, amém? Deixa eu só dar uma mudadinha aqui na internet, que hoje eu tô bem esquecida. Funcionar, amém, amém, voltou, a paz voltou. Tá todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo? Então vamos lá? Vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Agora nós estamos aqui. Opa! Clareou tudo agora. Vamos orar?
Todo mundo me ouvindo? A paz adverte, Claudinho, Wagner, tá todo mundo me ouvindo bem? Fala, Eliana, eu estou te ouvindo. Glória a Deus por isso. Obrigada, Claudinha. Deus abençoe. Mandei mensagem para você porque eu senti sua falta semana passada. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, de poder e de misericórdia. Senhor, nada eu tenho para esse povo, mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que Tu tem algo para mim e para eles nessa noite. Senhor, que nós possamos ficar impactados com a Tua revelação, com a Tua palavra. A maior revelação é a palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Nós não merecemos, mas nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Wagner, também. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um cara que... eu sou meia fã dele, meia fã de José, né? Porque é um cara que realmente ele teve ali uma ousadia muito grande, mesmo sabendo que as pessoas ali, os reis, os poderosos, estavam ali maquinando contra a vida dele. Mas ele ficou na posição. Ele entendeu que Deus, ele era poderoso. Eu queria que você hoje prestasse bem atenção, porque Deus, ele vai fechar a boca dos leões. Aquele leão que te persegue, aquela situação difícil, Deus vai fechar. Em nome de Jesus, já começa a glorificar a Deus, porque eu vou mostrar para você na palavra de Deus o que aconteceu com Daniel, quais são as atitudes que Daniel tomou e que nós precisamos tomar para que o Espírito Santo venha nos mostrar a saída, o caminho da situação que nós temos que fazer, em nome de Jesus, amém? Então que você possa abrir o teu coração nessa noite e que nós possamos, em nome de Jesus, entender cada passo que o Espírito Santo, ele está trazendo para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu vou pautar alguns versículos, mas nós vamos ficar focados em Daniel 6, a paz, Rogério. Nós vamos ficar em Daniel 6, que o tema é Daniel na cova dos leões, amém? Eu vou ler primeiro o versículo 4, que está escrito assim: Então os presidentes e os sapatras procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então, eles queriam achar um erro em Daniel. Então, o que eles fizeram? Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, a não ser que procuramos contra ele na lei do seu Deus. Porque Daniel, ele não adorava outros deuses, ele adorava o Deus de Israel, que é o único, é o Pai de Jesus, ele que fez o céu e a terra. Então eles queriam achar um erro em Daniel, para que Daniel fosse acusado, para que eles pudessem prejudicar Daniel. E olha o nível dos inimigos de Daniel. A Bíblia diz para nós que eram os presidentes, os sapatras, os magistrados que estavam ali contra Daniel. E presta atenção o que Deus está falando. Eles agiram de má fé e começaram como se fosse a bajular ali o rei Dário, né? E já chegaram dizendo: Dário, rei Dário, vive eternamente. E ali eles começaram a maquinar uma lei, um decreto. Mas esse decreto era para atingir Daniel. Era para que Daniel fosse atingido, porque ele sabia que se não adorasse, Daniel só ia adorar o Deus de Israel, que Daniel não adoraria outros deuses. Então ele foi lá adular o rei Dário e disse para eles: olha, senhor rei, nós vamos montar um decreto, assim, tá escrito lá no versículo 7, depois se você quiser pesquisar, que eu vou fazer alguns pulos para não ficar longo, tá?
Está escrito: no espaço de 30 dias fizeram petição a qualquer deus de letra minúscula ou qualquer homem que não há de ti, rei, será lançado na cova dos leões. Então eles criam ali um decreto e faz o rei Dário ali assinar, dizendo que aquele que não adorasse o rei Dário ou os deuses dele será jogado nas covas dos leões. Porque era o único jeito que eles, na cabeça deles, acharam de acabar com Daniel. Porque sabia que jogando nas covas dos leões, o Daniel seria comido. Isso é a lógica deles, né? Porque a de Deus, aleluia, era completamente diferente, né? E agora, pois, o rei sanciona aquela lei, ou seja, o rei assina aquela lei, e por essa causa o rei Dário assinou a escritura e ter dito. Agora, algo muito me chama a atenção, eu vou ler para você o versículo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia punha de joelho e orava, e dava graças ao seu Deus, como costumava fazer. Então, assim, primeira coisa que nós vamos aprender com o Espírito Santo nessa noite. Daniel sabia que havia uma perseguição contra ele. Ele sabia que eles estavam criando lá um decreto para que Daniel pudesse adorar o Deus dele. Daniel se recusou. E algo que eu aprendo nessa noite é que Daniel vivia na Babilônia. Então não é desculpa para nós não queremos fazer as coisas como se deve, porque porque o meu marido não é convertido, porque minha esposa não é convertida, porque minha família não é convertida, porque eu não tenho ninguém para ir para a igreja comigo, porque ninguém me entende. Não, peraí. Nós temos que olhar para o exemplo de Daniel e entender que Daniel, ele estava longe da família, ele estava longe do teu povo, e ele ainda tinha um agravante. Eles tinham os presidentes como inimigo, porque não aceitava que Daniel adorasse o Deus Israel dentro da Babilônia. Sabe o que eu aprendo, aleluia, na palavra? Que Daniel, ele tinha identidade em Jesus Cristo. Ele tinha ali uma identidade e nada fazia ele mudar. E ele não passou a adorar outros deuses, né? Então vamos prestar atenção. O que hoje acontece na realidade? Vamos trazer a palavra de Deus para a realidade. Hoje nós temos pessoas maldosas que vivem ao nosso redor. Temos pessoas invejosas, sem caráter, desprovida de amor, ambiciosa. Então nós vivemos numa realidade hoje tão bem, porque às vezes a gente vê tanta notícia ruim e acha que é só no dia de hoje, mas não é. Deus, ele sempre está nos mostrando que ele é conosco, mas que já existia pessoas maldosas o tempo todo. Agora, temos muito que aprender com Daniel, porque quando Daniel louvado, deu uma caída aí, tá? Mas fica aí, não sai não, vamos lá. Agora, por que Daniel não chegou lá e não foi reclamar? Jesus, vamos lá, Deus seja louvado, né? Vamos lá. Agora, ele não foi lá reclamar diretamente com o rei, ou ele não foi reclamar com quem ele sabia que estava, vamos usar o linguajar de hoje, Daniel sabia que estavam aprontando com ele. Agora, como nós estamos lidando com aquele que nos persegue, com aquele que fala mal da gente, com aquele que a gente às vezes sabe, eu tenho casos aí de pessoas que eu tô orando por questão de obra de macumbaria, e às vezes de ver a pessoa ficar focado na posição da oração, ficar focado na posição da adoração, ela fica dando audiência para maldade. Deixa eu falar algo que eu tenho certeza que você já sabe. O nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Por que Daniel, ele não é comido? Por que Deus envia o anjo para fechar a boca do leão? Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Porque Daniel, ele tinha convicção. Ele tinha convicção de quem era Jesus Cristo.
de quem era Deus na vida dele, quem era a Trindade na vida dele. O que ele faz? Ele vai para o quarto orar. Ele vai buscar Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, que hoje nós vamos tratar de uma coisa pessoal. Por que muitos param para poder discutir sobre a inveja, sobre a perseguição, sobre a macumba, sobre outras coisas e perdemos o foco em Jesus Cristo? Então nós precisamos continuar com foco em Jesus Cristo para que a nossa alma não se sinta abatida, para que a nossa alma não se sinta derrotada. Porque se você ficar dando audiência, se você ficar dando ênfase, se você ficar falando assim, olha, você viu que fulano de tal tá fazendo pra mim? Você viu que fulano de tal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? O que vai acontecer? As coisas vão começar a complicar, porque o inimigo ele vai usar a sua própria atitude para te parar. Ele vai usar aquilo que você está mostrando como fraqueza para te parar. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender com a palavra. Aquele que está maquinando contra você, aqueles que está te perseguindo, você tem que deixar lá. Você tem que buscar Jesus. Você tem que orar ao Senhor. Ah, Eliana, é difícil? Eu sei que é. Mas todas as vezes que eu entrego algo na mão do Senhor, todas as vezes que eu entrego algo para o Senhor, que eu digo, Senhor, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus que pode resolver todas as coisas, Deus vem e me traz a resposta na palma da minha mão. Por quê? Porque nós temos que ter convicção que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então ele é soberano sobre a perseguição, ele é soberano sobre a inveja, ele é soberano sobre a macumba, ele é soberano sobre aquele que te persegue. Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus ele é fiel. E o que eu aprendo na palavra de Deus? Que não houve um desespero de Daniel quando ele ficou sabendo que assinou o decreto contra ao Deus de Israel. E muitas das vezes a gente fica sabendo de uma notícia, a gente fica sabendo de outra notícia e nós já desesperamos, já perdemos o foco, já ficamos andando que nem tonto para lá e para cá, achando que nós temos a saída para o nosso problema. Esquecemos que o nosso foco é Jesus, independente. Tem gente que acha porque errou hoje, errou ontem, que já não tem direito à graça, à misericórdia. Aonde é que está escrito? Tenta orar a Deus, tenta dobrar o teu joelho, tenta buscar. Para de falar com as pessoas, comece a falar com Deus, em nome de Jesus, porque é o nosso Deus que vai resolver o problema. Já havia ali em Daniel um hábito de orar, e quando ele ficou sabendo desse decreto, ele continuou ali orando, ele não se desesperou. É isso que o nosso Deus quer traduzir, aleluia, alabacai, conassui, alabacai, quer traduzir para nós nessa noite, em nome de Jesus. É a nossa posição. Às vezes nós não conseguimos orar uma vez por dia, porque estamos muito ocupados com os nossos problemas, com o nosso fardo, sendo que a Bíblia manda nós lançar toda a ansiedade a Deus, entregar o fardo ao Senhor, porque ele se tornará leve. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que os inimigos de Daniel, eles tinham certeza que eles iam derrotar Daniel, que os leões iam comer ele. Mas Daniel também tinha convicção do Deus de Israel, daquele que é tremendo, calabassu e alabacai, daquele que ia fechar a boca dos leões. Aleluia, ele tinha consciência de que ele não tinha feito nada. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não é você que vai se defender, é Deus que vai te defender. Aprenda a colocar as coisas na mão de Deus. E eu olho aqui na minha anotação que os homens que acharam que Daniel ia ser comido pelos leões, eles fizeram ali valer o decreto, porque eles encontram Daniel orando. Pastor Edverte está aí.
né? Ele sabe encontrar Daniel orando. E quando ele encontra Daniel orando, você tá entendendo? Orando, eles vêm ali valer que seja executado o decreto a qual eles tinham feito. Mas Daniel estava ali dentro da Babilônia, mas ele estava orando ao Senhor, ele estava crendo que Deus era Deus. É isso que está faltando no povo de Deus hoje. A coisa tá ruim, eu vou continuar orando. Passou um dia, eu vou continuar orando. Passou uma semana, eu vou continuar orando. Passou um mês, eu vou continuar orando. Calabaçu e alabacai. Não importa onde eu tô, se não tem ninguém cristão lá, tem você, fica tranquilo, querido. O seu papel é se comportar, é ter equilíbrio e continuar orando, né? Oi, hoje nós estamos na luta do sinal, glória a Deus. Vamos lá, e nós vamos continuar até o finalzinho aqui, tá? E aí, aonde eu estava? Eu estava falando sobre o decreto. E quando o rei Dário não conseguiu revogar o decreto, quando ele percebeu aquilo que ele fez, ele não conseguiu ali revogar o decreto. E você sabe por que eu creio em nome de Jesus que o rei Dário não conseguiu revogar o decreto? Porque a glória tinha que ser de Deus, não podia ser do homem. Muitas das vezes você tá aí numa situação que você tá pedindo ajuda, você tá indo pra direita, pra esquerda, e você tá falando, por que fulano não me ajuda? Por que isso não acontece? Às vezes a pessoa é até da sua família, pode te ajudar e não te ajuda. Sabe por quê? Porque Deus não tá deixando que isso seja revogado pelo homem. Deus não tá deixando que a coisa seja resolvida pela mão do homem, porque quem vai resolver é ele. Calabaçu e alabacai. Em nome de Jesus, você pode glorificar a Deus? Por quê? Porque o rei Dário, ele não conseguiu revogar o decreto, mas ele reconhecia o Deus que Daniel servia. E a Bíblia diz para nós, né, que o rei Dário ficou ali incomodado, ele ficou ali perturbado, ele não conseguia dormir. E eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Não fique preocupado tanto com esse problema, com essa situação, com essa conta para pagar, porque você tem que confiar em Deus. Deus, ele vai te levar ao limite, ele vai te levar até o extremo, para mostrar que ele é Deus, porque a glória tem que ser dele. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, está lá no livro de Ageu 2. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, acalma teu coração. Você precisa viver a sua experiência. Você precisa viver o seu milagre. Por isso que Deus não deixou que ninguém chegasse até você para te ajudar. Sabe por quê? Às vezes você pode pensar assim, nossa, eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu faço tanta coisa para Deus há tanto tempo, eu estou correto. Talvez você seja um Daniel ou uma Daniela nessa noite. E você está pensando, por que a justiça de Deus não chega para mim? Por que as coisas... Às vezes, Deus, você está querendo arrumar um cômodo da sua casa. Recebe, crente. Você está querendo arrumar um cômodo da tua casa e Deus está querendo te dar uma nova, inteirinha. Aleluia. Deus está querendo te dar uma inteirinha e você não entendeu. E é por isso que o decreto ele não é revogado na sua vida. Por isso que não é para você brigar por essa herança. Por quê? Porque Deus ele vai te honrar. Ele tem te honrado até hoje. E ele vai continuar te honrando em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar a Deus? No versículo 16 está escrito assim, que então ordenou que trouxesse Daniel e lançasse, aleluia, a cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele o te livre. Sabe o que eu aprendo na palavra de Deus hoje, nessa noite, que é algo que me consola? Maquinaram contra a vida de Daniel. Tentaram fazer Daniel adorar outro Deus e o Daniel ele não revogou, ele não voltou atrás. Dentro da Babilônia ele continuou adorando a Deus, ele continuou buscando e orando e até o rei Dário falou, Daniel, você vai ser lançado na cova, mas tomara que o seu Deus o te livre.
ele reconhecia o poder de Deus. E sabe que é algo que eu coloquei como anotação para nós? As pessoas saberão que o seu Deus tem poder. Deus não é vencido pelos seus problemas. Ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Você é um vencedor. Não é Deus que é vencido. É você que desiste daquilo que Deus tem para sua vida, porque você não está aguentando a pressão, porque você não está aguentando as horas se passar, porque você não está aguentando os dias se passar. Mas Deus, ele é vencedor. Tudo que você coloca na mão de Deus, ele é soberano para ele resolver. Só que tem um tempo determinado. E você precisa aprender que no tempo determinado de Deus, há uma promessa que irá se cumprir. Há um milagre que irá se cumprir. Você não está aqui assistindo essa live à toa. E você sabe que Deus, ele está falando com você. Então, calma. Não é hora de mexer em papéis. Não é hora de mexer em herança. É hora de crer que Deus, ele vai fazer o sobrenatural. E Deus, aleluia, você pode glorificar a Deus, que Deus, ele vai fazer o sobrenatural e ele não vai usar o teu dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Ele vai usar o poder dele. Ele vai usar a soberania dele. É ele que Deus vai usar. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa de você. E a única coisa que você precisa nessa noite é crer que ele é Deus e de que ele vai mudar toda a história da sua vida em nome de Jesus. E você vai glorificar a Deus, você pode glorificar a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. O que a palavra de Deus, aleluia, diz para nós nessa noite? Que Daniel, né? Eu vou ler o versículo 22. Por quê? Que nós já aprendemos que os inimigos, as perseguições, nós temos que deixar na mão de Deus. Nós temos que parar de querer lutar com o braço. Nós temos que parar de querer lutar com a nossa língua, porque se verdadeiramente nós cremos no Deus de Israel, não importa onde nós estamos, nós vamos ainda desfrutar de um melhor conforto, de uma casa melhor, mas nós vamos desfrutar ainda da graça, da aleluia, alabassuia, alabacai, da misericórdia, do poder de Deus, porque Deus, ele não brinca com o teu servo, ele responde a oração daquele que tem aliança com ele. Eu tô dizendo toda semana aí, não é porque de dar boca para fora, não, é porque eu creio, eu não sei lá o que Deus vai fazer, ele faça como ele quiser, mas será o dia que eu vou tomar posse da minha me dar essa ONG para que eu possa ajudar milhões, centenas de pessoas que precisam entender o poderio de Deus, precisam entender que muitas das vezes nos falta sim estrutura familiar, nos falta apoio, nos falta quem está do lado, mas Deus seja louvado. Estava orando para ela voltar, ela tem que voltar em nome de Jesus. Nós vamos ter a administração inteira em nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel. E muitas das vezes nós temos que somente acreditar que Deus, ele vai mudar. Se você está fazendo tudo certinho, se você não tem inveja no seu coração, você não tem lascívia, você não fica falando mal da vida dos outros, você não fica querendo aquilo que é dos outros, você é uma pessoa correta, você quer aquilo que é seu, você é um semeador, você é uma semeadora na obra do Senhor. Então tenha certeza, o mais o Deus, ele fará em nome de Jesus. E o que eu aprendo? Que Daniel, ele não estava ali preocupado com quem estava lutando contra ele, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos 12, que a vingança pertence ao Senhor. Não fica perdendo tempo rebatendo nada, não. Aqueles que tramaram contra você serão entregues na mão de Deus. O que você tem que crer é que você precisa, mesmo triste, mesmo se arrastando, você precisa orar. Quantas vezes eu vou pro meu quarto me arrastando,
Quantas vezes eu vou pro meu quarto e, meu Deus do céu, Senhor, como é que vai ser amanhã? E o Senhor, Ele brada na minha vida, na minha história, e Ele brada no meu coração, e eu precisava, Senhor, me manda uma resposta, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele fará, em nome de Jesus, Ele fará. Ele não depende de mim para fazer o milagre, Ele não depende de você, você só precisa crer, você só precisa deixar que o Senhor, Ele tome conta da sua vida e da sua história. O rei, quando ele, no 22 está escrito, meu Deus enviou o anjo, quando o rei Dário chega de volta na cova, meu Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim uma inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. É isso que nós temos que pensar. Nós não cometemos delito algum, nós não fizemos nada. Então, em nome de Jesus, Deus vai honrar. Deus vai fechar a boca do leão que te persegue. Deus vai fechar a boca do leão que fala mal de você. Fecha sua boca que Deus vai falar por você. Não queira vingança, não queira resolver nada na mão, nem na porrada, nem nada. Deixa a pessoa lá, entrega ela para Jesus. Aí você pode virar para mim e falar, Eliana, mas eu não tenho sangue de barata. Que bom, porque barata não tem sangue. É outra coisa que nós temos que aprender nessa noite. E nós temos que ficar focado naquilo que Deus está falando conosco. E Deus diz que vai fechar a boca do leão, então Ele vai fechar. É o quê? É macumba? Ele vai fechar. É perseguição? Ele vai fechar. É enfermidade? Ele vai fechar em nome de Jesus. Seja o que for, Deus, Ele vai fechar essa boca do leão. Quando Daniel, aleluia, diz para ele, Senhor, para o rei Dário, o meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Não precisou, aleluia, já caminhando para o final, aguenta aí. No versículo 24, não precisou que Daniel fosse lá lutar contra os presidentes, contra o sapato. Daniel, ele estava focado naquilo que era prioridade. Aprenda uma coisa nessa noite. Você tem que focar em servir a Deus, naquilo que é prioridade. Se você quiser crescer, se você quiser mudar de vida, se você quiser um companheiro maravilhoso, uma companheira maravilhosa, Deus, Ele não fala, você precisa focar em Jesus. Aonde você está indo buscar a saída para a sua vida? Aonde você está indo buscar aquilo que aquieta teu coração? A única coisa que pode aquietar o teu coração, a única coisa que pode trazer a paz que excede todo entendimento, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar Declabaçu e Alabacai nessa noite. A única coisa é a presença de Deus, é Jesus Cristo. Não adianta você ficar dando volta, é Jesus Cristo que vai aquietar o teu coração. Que vai dar, muitas das vezes você fala assim, porque fulano consegue isso, consegue aquilo, eu não consigo. É porque você ainda não entendeu o foco. Você ainda não direcionou a sua vida para o foco. Agora em outubro vai fazer 5 anos, né? Outubro é um mês marcante porque também dia 3 de outubro fazem 22 anos que eu moro sozinha, né? E fazem também 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 anos que Deus levou minha avó, que foi a maior perda da minha vida, né? E fazem 5 anos que eu abracei a vontade do Senhor de fazer obra missionária, de estar aqui trabalhando para Jesus e fora daqui fazendo centenas de coisas. E eu sou muito feliz, mas o que é que me traz paz para mim? É só a oração. É só eu ir pro meu quarto orar, ou eu estar na minha cozinha orando, é só eu orar, porque eu creio que o Senhor, Ele fará infinitamente mais. E por que você não deve se preocupar? Porque está escrito na Bíblia, e eu vou ler para você. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e lançaram na cova dos leões seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões apontaram deles e esmigalharam todos os seus ossos. Olha só, eles maquinaram contra Daniel. Daniel entrou na cova, saiu da cova dos leões, né? Porque Deus enviou o anjo, Deus fechou a boca do leão. E aí o rei manda jogar todos aqueles que maquinaram
contra Daniel. Antes que ele chegasse no final da cova, os leões já tinham esmagado. Sabe o que eu aprendo? Não é a nossa mão, não é a nossa raiva, o nosso rancor, não é a gente ficar carregando nas nossas costas mágoa, um monte de coisa, de um monte de gente, porque nos fizeram mal. Deixa na mão de Deus. Não precisou Daniel, de modo algum, desejar o mal para aqueles que fizeram mal a ele, mas o próprio Deus fez que revertesse, aleluia, aquela situação. Revertesse aquela situação e eles foram jogados lá na cova. Então não se preocupa com o dia de amanhã. Muitas das vezes você está muito preocupado com o dia de amanhã. Nós temos que crer que Deus ele está no controle de todas as coisas e que o dia de amanhã pertence ao Senhor. A vingança, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Deixa Deus trabalhar dentro do teu coração. Deixa Deus reinar na sua alma. Deixa Deus falar com você dia após dia. Muitas das vezes eu vejo muito cristão, muitas amigas, muitas histórias que as pessoas desistem antes de começar, às vezes com medo de dar errado. Não, Deus está no controle. Você tem que aprender a orar todos os dias. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre. Tem dia que só Deus sabe como eu vou pro meu quarto, mas eu vou lá orar, eu vou lá buscar Deus, eu vou lá pedir para que o Senhor trabalhe no meu coração, para que Ele ajude eu a ter um dia melhor, para que Ele ajude eu a construir uma vida melhor. Então, em nome de Jesus, sempre estou trazendo para vocês um evangelho. Não é um evangelho perfeito, não é um evangelho onde não se erra, aonde não se tem tristeza, onde só se tem alegria. Não é. É um evangelho que nos constrói todos os dias. Deixa Deus reinar no teu coração, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por que você está passando pelo que você está passando? Porque o nome de Deus vai ser glorificado. E não tente entender tudo. Uma época da minha vida, principalmente quando eu perdi a minha avó, e eu lembro muito dela nessa primeira semana. Essa semana, além de ser meu aniversário, eu lembro muito dela, porque eu jamais esqueço o dia que Deus levou ela, foi dia 3 de outubro. E eu sempre falava, mas por que, Deus? Por quê? Porque eu já não tenho ninguém. Por que o Senhor permitiu levar a única pessoa que eu tinha? E o Senhor sempre me consolava em silêncio, aleluia. Ele sempre trazia uma palavra em silêncio. Só que aquilo que nós temos que passar, ninguém vai passar por nós. Aquilo que nós temos que atravessar, ninguém vai poder tirar os nossos pés. Não, troca os pés aqui. Deixa eu colocar os meus pés para que você atravesse melhor. Não dá. Nós precisamos atravessar. E estar com Deus não significa que nós vamos estar isentos, talvez de ser jogado numa cova dos leões. Mas nós temos que crer que o próprio Deus, ele vai nos salvar. Ele vai nos dar a direção. Não cabe a nós a desistirmos daquilo que Deus ele tem para nós. Vai ter dia que vamos chorar e muito. Vai ter dia que vamos estar triste muito. Vai ter dias que a gente vai estar feliz, vai. Vai ter dias que a gente vai falar, oh glória a Deus, Deus enviou o anjo dele, nos fez sobressair nessa situação. É que você tem que entender que é hora de buscar a Deus. É hora de você reverter a sua vida para Deus. A gente tem tempo para comer, tem tempo para dormir, a gente tem tempo para sair, a gente tem tempo para orar, para ir na igreja, e muitas das vezes a gente não tem tempo para ter um tempinho separado para Deus. Separa um tempo do seu dia para Deus, ou quando você levantar, ou quando você chegar do seu trabalho. Sabe por quê? Só Deus poderá te livrar da cova dos leões. Só Ele poderá fechar a cova da tristeza do teu coração, esse leão que tenta te comer, essa depressão que tenta te pegar. Só Deus pode mudar a tua história. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Você pode dizer que Deus ele é fiel e soberano sobre todas as coisas. E eu posso te afirmar em nome de Jesus que se não fosse Ele, talvez eu não estaria aqui. Passamos por 2 anos de pandemia, uma situação extremamente difícil.
Mas a misericórdia do Senhor chegou mês a mês aqui em casa, mês a mês, e ainda conseguimos ajudar as outras pessoas, conseguimos ainda lutar, conseguimos levar a palavra, conseguimos ajudar as pessoas com cesta básica. Então o que você tem que aprender? Que evangelho nele não é perfeição. Eu não sou perfeita. Se você viver comigo, você vai achar um monte de defeito, mas eu não largo das mãos de Deus. Eu não vou largar daquilo que o Senhor escolheu para me fazer. Quantas pessoas eu atendi hoje, quantas pessoas eu pude ser bênção para elas. É segunda-feira e nós vamos continuar a semana inteira. Que o próprio Deus nessa noite possa ter falado ao teu coração. Já estamos indo para o final, estamos finalizando. Mas que Deus ele possa te abençoar. Não saia dessa live sem glorificar Deus, sem curtir, sem dizer para o Senhor que Ele é Deus na sua vida. Para de se preocupar com o dia de amanhã. Por acaso nós temos controle do próximo segundo? Nós não temos controle do próximo segundo. Nem no próximo minuto, nem no dia seguinte. Então cabe a nós a orar. Cabe a nós crermos que Deus ele está no controle de todas as coisas. E que tudo vai melhorar, e que nós vamos alcançar os nossos sonhos, e que nós teremos dias de entrar e falar: Senhor, muito obrigado, Tu és o Deus de Israel. Senhor, eu estava chorando, mas hoje eu posso dar risada através da minha dor. Eu lembro que era uma dor tão gigante, que eu falava: meu Deus, essa dor nunca vai passar. E o tempo foi passando, e a dor foi indo embora. Hoje eu lembro com saudade e não com tristeza daquela que me criou, daquela que me cuidou, daquela que deu para ela o tempo, do jeito dela para me criar. Minha avó realmente foi a minha ídola e vai continuar sendo. Então assim, todo tempo difícil passa. Todo tempo difícil passa. Levanta a sua cabeça, começa, aleluia, em nome de Jesus, a dizer para Deus que Ele é fiel, independente da situação. E para de achar que Deus só está com você quando as coisas estão tudo bem. Porque quando as coisas não estão tudo bem, Deus também está lá. Porque o não é necessário. O não faz parte da vida. Amém? Vamos orar? Deus fecha a boca dos leões, né? Daniel não é comido pelos leões e o nome de Deus ele é glorificado. E é isso que nós temos que ter. A certeza de que Deus ele vai fechar a boca dos leões, que nós vamos reconstruir uma história e que nós vamos vencer. Opa, glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, voltou. Eu não vou recomeçar, ela vai acabar. Já estamos no final. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, amém? Estamos já na campanha de Natal do Asilo Casa do Velhinho. Já tô com a lista com todos os nomes. Já vou começar a divulgar nas redes sociais, né? Eu vou esperar passar meu aniversário. E aí na quinta-feira eu já devo ter bastante coisa nas redes sociais. Então você que está acostumado com o meu trabalho todos os anos, adote um idoso, uma idosa, tá? Nós vamos comprar roupa, sapato, vamos fazer milagre com R$80. Porque as coisas estão extremamente caras, né? E nós vamos tentar juntar e comprar no atacado, amém? Você não quer doar em espécie, em dinheiro, você pode comprar roupa e enviar para mim. Eu te dou o tamanho da roupa, do sapato e você envia para mim. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, tá? Não esqueça, você também pode doar alimento, cesta básica. Ah, eu conheço alguém, Eliana. Eu conheço alguém que pode doar, crente, não crente, ateu. Você pode fazer uma campanha aí na sua família, juntar alimento e mandar para mim, ligar para mim que eu vou dar um jeito de retirar, amém? Todo ano Deus prepara quem me ajuda, eu creio que esse ano Deus vai preparar mais pessoas para estar ajudando para mim poder retirar esses alimentos, amém? Vamos orar? Deus já deu graça e misericórdia com essa internet hoje e agora nós conseguimos terminar.
E nós vamos orar. Não esqueça que você pode doar, amém? Alimento, você pode adotar um idoso, você pode compartilhar os posts, os stories, amém? Wagner, depois você manda seu WhatsApp para eu poder colocar você lá no grupo, tá bom? Que aí você fica mais por dentro da situação, tá bom? A Cláudia já tá lá, a Lu, a Tina, a Dinda não tá porque já saiu, mas os outros pode mandar que eu coloco lá, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa live em nome de Jesus. Quarta-feira não tem live porque é meu aniversário. Semana que vem a gente volta na segunda e na quarta-feira, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque a internet caiu várias vezes, mas o Senhor reconectou todas as vezes. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar mais uma semana. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estarmos aqui toda segunda-feira para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado você pelo seu carinho, por você estar aí do outro lado. Obrigado por você ajudar no meu trabalho missionário. E eu conto com o teu carinho, com o teu amor, em nome de Jesus, amém? Beijo pra vocês, até a semana que vem. Se você tiver aí com o seu coração sedento, quer mandar um presente pra mim, entre em contato comigo, amém? A Fernanda Mael tá nos ajudando lá com uma campanha para ver que a gente consegue. Entra lá no grupo do WhatsApp e faça a sua parte, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, amém? Grande beijo para vocês, até a semana que vem.